Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a cinemática escalar. Lembrando apenas que estamos trabalhando com o módulo de revisões. Temos aqui as definições e conceitos. Cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, sem se importar com as suas causas, certo? Lembram que na aula passada a gente falou a respeito dos ramos da física? E tínhamos, a mecânica estuda o movimento dos corpos. Já a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, sem se importar com as suas causas. Para compreender as grandezas envolvidas na cinemática, precisamos entender a respeito de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, ponto material. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões não vão interferir no estudo de determinado fenômeno. Já corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões interferem no estudo de determinado fenômeno. Por exemplo, o carro, aí na garagem da sua casa. Ele é um corpo extenso, as dimensões dele vai afetar no estudo de um determinado fenômeno, se você considerar aí a garagem da sua casa. Mas, se você resolve fazer uma viagem daqui a São Paulo, e aí, quando você estiver trafegando pela BR, o seu carro ele se tornará um ponto material, pois as dimensões dele não vão interferir no estudo de determinado fenômeno. As dimensões dele é muito menor do que as dimensões da rodovia na qual vocês estão trafegando, certo? Temos ainda os conceitos de movimento e repouso. Mas, para determinar se um corpo ele está em movimento ou em repouso, precisamos compreender o conceito de referencial. Então, referencial determina a posição de um objeto e também é necessário para verificar se o objeto se movimenta ou está em repouso. E quando que este corpo ele se movimenta? Movimento nada mais é do que a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Já repouso ocorre quando a posição do móvel não sofre variação no espaço no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Percebemos aqui então que não há repouso absoluto. Por exemplo, o notebook, sobre a sua mesa, você está estudando. Se você tomar você mesmo como referencial, você dirá que o notebook ele está em repouso. Já se tomarmos o Sol como referencial, teremos que o notebook ele estará em movimento, assim como todos os corpos que estão na superfície do nosso planeta. Certo? Temos ainda o conceito de trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. A trajetória também vai depender do referencial adotado. Por exemplo, uma caixa deixada cair de um avião. Se o observador, se tomarmos como referencial o solo, veremos essa caixa cair em linha curva. Ela formará, uma meia parábola na sua trajetória. Já para quem está dentro do avião, verá a caixa cair, em movimento retilíneo. Vai ver a caixa cair em linha reta. Deslocamento escalar. Deslocamento escalar é a diferença entre a posição ou espaço final no instante de tempo final e o espaço inicial no instante de tempo inicial. Ou seja, ΔS é igual a S final menos S inicial. Uma observação muito importante é que deslocamento é diferente de distância percorrida. A distância percorrida nada mais é do que a medida de quanto realmente anda um corpo, não importando o sentido do seu movimento. Aí chegamos, ao conceito de velocidade. Velocidade nada mais é do que a rapidez com a qual um móvel ele muda a sua
posição. Temos aqui a velocidade escalar média, que nada mais é, né, do que a razão ou o quociente entre a variação do espaço e o correspondente intervalo de tempo. Logo, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ou melhor dizendo, velocidade média é igual a espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Já a velocidade escalar instantânea ocorre quando a variação de espaço é medida em um intervalo de tempo muito pequeno, tão pequenininho que ele vai tender a zero. A unidade de medida para a velocidade no sistema internacional é o metro por segundo, que também, né, podemos medi-la em quilômetros por hora ou centímetros por segundo. Se variando o deslocamento, se variando a posição, certo? Se variando o espaço, obtemos velocidade. Variando a velocidade, vamos obter a aceleração. O deslocamento, ele pode ser positivo, maior que zero, negativo, se for menor que zero, ou igual a zero. No movimento progressivo, vai ocorrer, né, no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, temos ΔS maior do que zero e velocidade média maior do que zero. Já o movimento retrógrado ocorre em sentido oposto ao da orientação da trajetória. Então, ΔS menor do que zero, velocidade média menor do que zero. Uma observação muito importante é que ΔT, certo, é maior do que zero, pois o tempo jamais volta. Não esqueça, o ΔT não pode ser negativo. ΔT nunca, em hipótese e circunstância nenhuma, pode ser negativo, pois o tempo jamais volta. Como falei, né? Variando a velocidade, temos a aceleração. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Logo, a aceleração média será igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assim, né, como na velocidade, temos aqui a aceleração instantânea, que vai ocorrer quando a variação da velocidade ela é medida para um intervalo de tempo muito pequeno, tão pequenininho que ele tende a zero. A variação da velocidade pode ser positiva, negativa ou igual a zero. A unidade de medida para a aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado, mas também pode ser medida em quilômetros por hora ao quadrado ou centímetros por segundo ao quadrado. Já aprendemos a respeito do que era deslocamento, já compreendemos o conceito de velocidade e aprendemos a calcular, né, velocidade média, aceleração média. Agora vamos classificar os movimentos. O movimento ele pode ser acelerado se o módulo da velocidade é crescente, certo? Logo, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Pode ser retardado se a velocidade e a aceleração tiverem sinais opostos. Pode ser uniforme, né? Aquele que indica sempre o mesmo valor da velocidade e não apresenta aceleração escalar, e pode ser também variado, aquele que indica valores diferentes para a velocidade a cada instante de tempo. Temos aqui então o movimento uniforme. No movimento uniforme, o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, no movimento uniforme, a velocidade média, conhecida então com a velocidade instantânea em cada instante. Temos que velocidade instantânea é igual à velocidade média, que por sua vez será constante e diferente de zero. A função horária dos espaços é dada por S igual a S0 mais VT, a famosa função sorvete, na qual, né, temos que S é a posição final, S0 é a posição inicial, V é a velocidade do objeto e, né,
T representa aqui o tempo, certo? A função horária, né, lembrando apenas que é aquela em que uma das variáveis é o tempo. Então, vamos estar trabalhando aqui em função do tempo. Exatamente. Temos, então, os gráficos para o movimento uniforme. Como, né, vimos na função horária, certo? Voltar aqui um pouquinho. Temos S igual a S0 mais VT. Se estamos em função do tempo, essa função aqui assemelha-se muito, né, à função de primeiro grau, que tem como resultado no gráfico, né, uma reta. Então, temos que, se a velocidade for positiva, as posições elas vão crescerem algebricamente com o tempo, ou seja, o corpo vai caminhar no sentido positivo da trajetória. Assim, né, como no movimento uniforme a velocidade é constante e positiva, neste caso, o gráfico vai ser representado por uma reta paralela ao eixo dos tempos. Já se a velocidade ela for negativa, as posições elas decrescem algebricamente com o tempo, ou seja, o corpo ele vai caminhar no sentido contrário ao positivo da trajetória. Para a velocidade, né, temos que a nossa velocidade ela é constante e negativa, ou seja, será uma reta paralela ao eixo dos tempos abaixo dele. Temos ainda algumas propriedades a respeito dos gráficos do movimento uniforme. Então, no gráfico S, né, por T, a inclinação da reta em relação ao eixo T fornece o valor da velocidade, certo? Então, né, a tangente de θ é numericamente igual à velocidade. Já no gráfico da velocidade em função do tempo, aqui nesse de baixo, temos que a área ela representa numericamente o espaço percorrido. Então, a área é numericamente igual a ΔS. Se a minha velocidade for constante, eu tenho movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é igual a zero. Já no movimento uniformemente variado, a minha velocidade ela vai mudar. Já a minha aceleração ela permanecerá constante e diferente de zero, certo? Lembrando, né, que a aceleração é a grandeza que relaciona a variação da velocidade com o tempo gasto nessa variação. Temos aqui, então, a função horária da velocidade, que diz, né, que V é igual a V0 mais AT, em que V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração do objeto e T é o tempo. O movimento uniformemente variado é aquele, né, em que a velocidade escalar ela é variável e a aceleração permanece constante. O movimento poderá, né, ser classificado como progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado. Temos então aqui os nossos gráficos para aceleração maior que zero e para aceleração menor do que zero. Percebemos aqui também, né, que a função horária das velocidades, ela assemelha-se a uma função do primeiro grau, não é isso? Portanto, né, temos aqui como resultado uma reta, certo? Movimento progressivo, velocidade maior do que zero, ou retrógrado quando V é menor do que zero. V é a nossa velocidade. Acelerado se o valor, né, do produto entre a velocidade e a aceleração for maior do que zero. Ou retardado se o produto da velocidade e a aceleração for menor do que zero.
No movimento uniformemente variado, temos ainda a função horária dos espaços, a função sorvetão, que diz que S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, em que S representa o espaço final, S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, T o tempo e A é a aceleração. Percebemos aqui que o tempo ele está elevado ao quadrado, que a função da matemática te lembra a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado? Exatamente, ela é uma função do segundo grau, certo? Em relação ao tempo. Portanto, teremos como gráfico, né, para esta função uma parábola. Se a aceleração ela for positiva, teremos concavidade voltada para baixo. Se a aceleração for negativa, perdão. Se a aceleração for positiva, teremos uma parábola com a concavidade voltada para cima. Sendo a aceleração constante e não nula, seu gráfico será sempre uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se for positiva, a aceleração ela estará acima do eixo do tempo. Se for negativa, ela estará abaixo. Para finalizarmos, temos a equação Torricelli. A equação Torricelli é a única equação da cinemática que não temos o envolvimento do tempo. Então, Torricelli, né, ele foi responsável pela fórmula que relaciona velocidade, espaço percorrido e a aceleração para o movimento uniformemente variado. Então, temos V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Queda livre vertical. Se largarmos, né, uma pena e uma pedra de uma mesma altura, observamos que a pedra ela vai cair primeiro. Isso vai ocorrer, dentre outras coisas, né, porque a pena tem maior superfície de contato com o ar. Desse modo, ela terá uma maior, né, resistência ao movimento. Quando um corpo ele é lançado verticalmente para cima, observamos também, né, que ele sobe até uma certa altura e depois cai. Chamamos então de queda livre, né, o movimento vertical próximo à superfície da Terra que ocorre quando um corpo ele é abandonado no vácuo ou em uma região em que se pode desprezar a resistência do ar. Temos ainda que um corpo ele encontra-se em queda livre quando ele é solto a partir do repouso nas proximidades da superfície da Terra e fica assim sujeito apenas à ação da gravidade, que pode ser considerada constante no local. Temos ainda que o corpo cai verticalmente com trajetória orientada para baixo, com a origem no ponto de queda, e vai adquirir um movimento uniformemente acelerado com aceleração igual à aceleração da gravidade. Galileu, então, realizou uma série de experimentos. Vejam aqui a ilustração, né? Sobre queda livre dos corpos e chegou à seguinte conclusão, que todos os corpos, independentemente de sua massa, forma ou tamanho, caem com a mesma aceleração. E a distância por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo gasto para percorrê-lo, isto é, temos aqui uma função do segundo grau. Então, se a aceleração da gravidade ela for constante e a função horária das posições é de segundo grau, decorre que a queda livre é um movimento retilíneo uniforme e, portanto, valem todas as funções e conceitos do movimento retilíneo uniforme. Lembrando apenas que, nesse caso, a aceleração do corpo será igual à aceleração da gravidade, que aqui próximo à superfície do nosso planeta tem valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, realiza movimento progressivo se a velocidade for maior do que zero
e acelerado se velocidade maior que zero e a aceleração da gravidade maior do que zero. Vamos ver como se aplica o conteúdo de cinemática no Enem. Enem 2012. Diz assim, olha. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Vamos analisar passo a passo. Primeiro, na primeira parte do movimento, ele diz assim, olha, que a locomotiva ela vai partir do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Logo, na primeira parte, a gente vai ter aceleração constante, logo vamos ter um movimento uniformemente acelerado. Se o movimento é uniformemente acelerado, o gráfico da posição versus o tempo é de uma equação do segundo grau. Logo, vamos ter como resultado do nosso gráfico um arco, certo? De parábola. Já podemos descartar aqui, a letra E, que nos apresenta uma reta. Depois, na segunda parte, ele diz que mantém a velocidade constante por outro terço. Se ele manteve a velocidade constante, vamos ter aqui movimento uniforme. No movimento uniforme, teremos como resultado uma reta. Já podemos eliminar a letra A e a letra D. Na terceira parte, ele diz que ele reduz a velocidade, Ele diz, olha, por outro terço, e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, se ele desacelera, temos aqui, já que ele desacelerou, um movimento retardado. Portanto, faremos mais uma vez o uso de uma equação do primeiro grau, E logo em seguida ele parou, permaneceu constante. Temos aqui, então, representado na letra C. Mais uma questão do Enem, para fixarmos o conteúdo. Diz assim, olha, questão do Enem 2012. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. E a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Percebemos aqui, que esse percurso ele foi dividido em dois trechos. Então, para o primeiro trecho, vamos ter velocidade 1 igual a variação do espaço 1, ΔS1 por ΔT1. No primeiro trecho, ele percorreu a 80 km por hora, 80 km. Portanto, aqui fazendo meios por extremos, vamos ter que ΔT1 será igual a 80 dividido por 80. Ele demorou 1 hora no primeiro trecho. No segundo trecho, ele percorreu 60 km a 120 km por hora. Então, 120 igual a 60 dividido por ΔT2. Logo, vamos ter que ΔT2 é igual a 60 dividido por 120. Temos aqui, a variação do tempo igual a
0,5 horas. Mas ele não quer saber o tempo separadamente, ele quer saber o tempo total. Então, ΔT total vai ser igual a ΔT1 mais ΔT2. Logo, vamos ter que a variação do tempo total será igual a 1 mais 0,5. Temos aqui, né, ΔT total igual a 1,5 horas. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.